E aí, tudo bem? A coleção Clássica Marvel voltou. Eu ia fazer o vídeo essa semana, autores Alan Moore, né, que estava prometido, mas a Panini anunciou esses dias aí para julho a volta da CCM. Então vou fazer esse vídeo rapidão para a gente não ficar muito atrasado. Quais devem ser os próximos 60 volumes anunciados da coleção Clássica Marvel? Vou mostrar nesse vídeo quais podem ser, que edições tem neles e se saíram no Brasil, mas de um jeito bem ágil, senão o vídeo fica muito grande. Vou mostrar com base na sequência que saiu na Itália e com as últimas que saíram no Brasil. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos amigos e segue a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. E agora tem uma coisa, né, quando você curte o vídeo aqui, aparece lá uma opção se você quer hypar. Isso é muito importante. Se aparecer para você, já clica que quer hypar. Curte e já hypa, porque isso aí tá mostrando esse vídeo para muito mais gente. Por enquanto, no dia que eu tô gravando, só tá anunciado o volume 1. A numeração vai ser reiniciada. Então, apesar dela estar voltando, é como uma nova temporada, tá? E é esse aqui do Homem-Aranha, que corresponde ao volume 12 original do Aranha, né? Cada personagem tem a sua numeração própria e tem a numeração geral da coleção. Entra em cena o Dr. Octopus, é o nome desse aqui, que vai da Amazing Spider-Man 51 a 53 e tem a Amazing Spider-Man Annual 4. É a continuação do arco em que o Peter deixa de ser o Aranha, que saiu na última CCM brasileira dele, e agora ele tem que libertar o J. Jonah Jameson das garras do Rei do Crime. E tem também a volta do Dr. Octopus. Todo esse material já saiu nas edições definitivas do Aranha, por isso que eu não pego nenhuma CCM nem do Aranha, nem dos X-Men. E falando em X-Men, a próxima na sequência italiana seria deles, volume 5, chamado Divididos Caímos. Aqui tem da Uncanny X-Men 21 a 25, aquela fase de confrontos bem genéricos dos X-Men, com vilões como Conde Nefária, Gafanhoto, El Tigre, tudo isso já saiu nas definitivas dos X-Men. A próxima seria do Quarteto Fantástico, volume 14 deles. A última que tinha saído do quarteto era essa aqui. E essa próxima se chama E Alguém o Salvará. Aqui tem da Fantastic Four 60 a 64. Eles enfrentam o Doutor Destino, o Homem-Areia, Blastar e o Sentinela Kree. É a primeira aparição do Blastar e do Sentinela Kree. Fora a primeira história, né, que é a do Doutor Destino, todo o resto estava inédito no Brasil. Essa eu fico ansioso para pegar. As que eu mais gosto, as que eu mais espero são as dos Vingadores e a do Quarteto Fantástico. Demolidor, essa aqui é a última que tinha saído do Demolidor. Ó. Então a próxima seria o volume 6, o Metaloid ataca novamente. Reúne as edições Daredevil 26 a 30. Como o próprio nome diz, Demolidor enfrenta o Metaloid, mas também é desmascarado e enfrenta o Thor. Todas essas histórias saíram na definitiva do Demolidor, algumas saíram na coleção histórica Marvel. Como eu não peguei a definitiva do Demolidor, vou pegar essa aqui. A última que tinha saído do Hulk era essa, que é a volume 4, então a próxima seria volume 5, aí vem o Abominável. Vai da Tales to Astonish 89 a 98. O principal aqui é a primeira aparição do Abominável, mas também tem confronto do Hulk com o Surfista Prateado, Alto Evolucionário e muito mais. Algumas dessas histórias não saíram no Brasil desde os anos 60. Outras saíram na CHM e outras saíram pela Abril. Essa tem que pegar. A última que tinha saído do Homem de Ferro era essa aqui, volume 6, então a próxima é volume 7, Poder contra Poder. Reúne as edições Tales of Suspense 87 a 95. O Homem de Ferro contra o Homem de Titânio, Derretedor, Gárgula Cinzento e muito mais. Algumas dessas histórias não saem há muito tempo no Brasil, outras saíram naquele encadernado clássico da Salvati. Aí na sequência italiana vem X-Men volume 6, quando Titãs se encontram, vai da Uncanny X-Men 26 a 30. Aqui tem o retorno do Mímico, a primeira aparição do Banshee e muito mais. Todo esse material já saiu nas definitivas dos X-Men. A última que tinha saído do Thor é essa aqui, ó, a 10. Então a próxima que vai sair é volume 11, Campo de Batalha Terra, que vai da Thor 140 a 144, mais as segundas histórias, os contos de Asgard, mas a Panini
já publicou aqui, ó, todo o resto dos contos de Asgard. Eles iam encerrar, né, como ia acabar a coleção, eles colocaram os contos de Asgard até o fim aqui. Então essa que está aparecendo aqui deve ter menos páginas, devem tirar essas histórias secundárias. Aqui tem a primeira aparição do Homem Crescente, confronto contra o Super Skrull e muito mais. Fora uma história que tinha saído no Maiores Clássicos da Panini, todo o resto aqui não era publicado no Brasil desde os anos 70. A última que tinha saído dos Vingadores era essa aqui, ó, volume 7. A próxima, que deve sair na sequência italiana, então é o volume 8, Até os Corajosos Morrem. Vai da Avengers 40-44. Aqui tem a primeira aparição do Guardião Vermelho e começa a primeira fase desenhada por John Buscema. Esses dos Vingadores são os que eu mais gosto, que eu mais fico esperando. Eu acho uma pena que são poucos em comparação a alguns outros que tem aqui. Todas essas histórias estavam inéditas no Brasil, acreditem se quiserem. Aí vem a Quarteto Fantástico volume 15, Dividir e Conquistar. Vai da Fantastic Four 65 a 67 e Fantastic Four Annual 5. Tem a primeira aparição do Ronan, o Acusador, do Homem Psíquico e do cara que viria a se tornar Adam Warlock. Algumas coisas saíram pela Panini, como essas do Warlock, outras estavam inéditas por aqui. Aí tem a Demolidor volume 7, Electro e os Emissários do Mal. Aqui tem a Daredevil 31 a 35 e a Daredevil Annual 1. Ele enfrenta Mr. Hyde, Cobra, Electro, Besouro e mais um monte de vilões. Saiu tudo nas definitivas do Demolidor, mas eu vou pegar porque eu não peguei as definitivas. A próxima é a X-Men volume 7, O Homem de Cobalto. Vai da Uncanny X-Men 31 a 35. Além do Homem de Cobalto, aqui tem Fanático, Tyrannus ou Tiranos e Homem-Aranha. Quase todas essas histórias estavam inéditas no Brasil, mas saíram há pouco tempo. Pela primeira vez no Brasil, foi a primeira vez que eu tive essas histórias nas definitivas dos X-Men. Aí vem a Thor volume 12, A Ira de Odin. Vai da Thor 145 a 150. Aqui terminam os contos de Asgard, então a Panini deve tirar essas histórias que já saíram. Mas nas histórias principais tem a primeira aparição do Destruidor, aquele da Gangue da Demolição, o combate com o Circo do Crime e Thor é exilado na Terra. Muitas dessas histórias não saíram no Brasil desde os anos 70. Avengers volume 9, O Diabólico Plano do Mandarim. Aqui tem Avengers 45 a 47 e Avengers Annual 1. Aqui tem também Super Adaptoide, Tufão e Magneto. Todas histórias inéditas no Brasil, menos a do Magneto. Homem-Aranha volume 13, Matem o Homem-Aranha. Vai da Amazing Spider-Man 54 a 58. Homem-Aranha se une ao Dr. Octopus, enfrenta o Kazar e Jonah Jameson cria um robô para matar o Aranha. Saiu tudo nas definitivas. Quarteto Fantástico volume 16, Por Onde Voa o Surfista Prateado, alguma coisa assim. Tem da Fantastic Four 68 a 72. Além do retorno do surfista, o Pensador Louco envia o seu robô contra o quarteto. Quase todas essas histórias estavam inéditas no Brasil. X-Men volume 8, A Sombra Sinistra do Fim do Mundo. Vai da Uncanny X-Men 36 a 40 e tem também a Not Brand Act 4. Os X-Men recebem novos uniformes e enfrentam o Frankenstein. Saiu tudo nas definitivas. Aí vem a Hulk volume 6, que vem a batalha. Vai da Tales to Astonish 99 a 101 e The Incredible Hulk 102 a 104. A revista passa a se chamar Incredible Hulk e a gente tem confrontos com o Rhino e outras ameaças. Algumas dessas histórias não saíram no Brasil há muito tempo, outras tinham saído em um encadernado da Salvat. Homem de Ferro volume 8, Sozinho contra Ima. Aqui tem a Tales of Suspense 96 a 99, Iron Man and Submariner e Iron Man 1 e 2. A revista Tales of Suspense deixa de existir, vem um especial do Homem de Ferro com o Namor, mas depois o Ferroso ganha a revista própria, finalmente. Aqui a gente tem, entre outras ameaças, o Chicote Negro e muito mais. Muitas dessas histórias já saíram pela Panini e Salvat. E aqui está a última coleção histórica Marvel que tinha saído, que era do Capitão América volume 4 aqui, né? Aqui é o volume 4,
e eles colocaram bem mais histórias. A próxima seria então, aí na sequência da Itália, a volume 5, Quando o Hibernante Desperta. Aqui tem 2 histórias que saíram aqui. Então a Panini fez uma edição maiorzinha aqui, com mais histórias para chegar até, né, o número 100 da revista do Capitão, quando ela passa a se chamar Captain America. Então devem tirar essas histórias desse volume aqui, e ele deve ser mais fino. Imagino que é isso que eles vão fazer. Aqui tem mais confrontos com Caveira Vermelha e um monte de outros vilões. São histórias que não saíam no Brasil desde os anos 60. Thor volume 13, Este é o Fim do Universo. Vai da Thor 151 a 156. A volta do Destruidor, aquela armadura asgardiana, né? Não o membro da gangue da demolição. E a ameaça de Mangog. As histórias do Mangog, que é o arco Ragnarok, saíram no encadernado da Salvat. O resto não saía no Brasil faz muito tempo. Vingadores volume 10, A Morte Chama os Heróis, vai da Avengers 48 a 52. Aqui tem a primeira aparição do Ceifador e o Pantera Negra se une à equipe. 3 das 5 histórias dessa edição estavam inéditas no Brasil. Homem-Aranha volume 14, Asas Sobrevoando a Noite, alguma coisa assim. Vai da Amazing Spider-Man 59 a 63, Aranha contra Abutre, Rei do Crime e Medusa. Saiu tudo nas definitivas. Quarteto Fantástico volume 17, Quando Galactus Chama, vai da Fantastic Four 73 a 77. Quarteto contra Demolidor, Thor, Homem-Aranha, Galactus e muito mais. 4 dessas histórias não saíam no Brasil desde os anos 70. Demolidor volume 8, Não Olhe para Trás, é o Doutor Destino, vai da Daredevil 34 a 38. Além do Destino tem Besouro e Pit Pot de Pasta, ou Ardiloso. Saiu tudo nas definitivas do Demolidor, mas a do Demolidor eu pego porque eu não tenho as definitivas. Hulk volume 7, O Monstro Está Solto, vai da Hulk 105 a 109. Aqui ele enfrenta o Mandarim, o Khazar e muitos outros. A maioria dessas histórias saiu pela Panini e pela Salvat. Homem de Ferro volume 9, Frenesi no Futuro, vai da Iron Man 3 a 7. Homem de Ferro contra Unicórnio, Gladiador e muito mais. 2 histórias dessas saíram pela Salvat, o resto não saía desde os anos 70. Capitão América volume 6, Se o Passado Não Estivesse Morto, vai da Captain America 105 a 109. Aqui tem Batroc, Ardiloso e a origem do Capitão é recontada por Stan Lee e Jack Kirby. 2 histórias dessas tinham sido republicadas pela Panini, o resto não saía faz tempo. Thor volume 14, depois dele o Ragnarok. Eu sou fluente em inglês, italiano eu não manjo nada, então estou fazendo umas traduções aqui, pode ter coisa errada aí. Vai da Thor 157 a 161. O fim do arco do Mangog e mais Galactus e Ego Planeta Vivo. As histórias do Mangog tinham saído pela Salvat, o resto não saía faz um tempão. Vingadores volume 11, Morte Não Seja Orgulhosa, tem a Uncanny X-Men 45, que é um crossover com Vingadores, e a Avengers 53 a 56. Vingadores vs X-Men, surgem novos mestres do terror e a primeira aparição do Ultron. Tudo isso já saiu pela Panini e pela Salvat, mas agora essa é uma fase muito boa dos Vingadores. Se você ainda não tem, é a chance. Homem-Aranha volume 15, A Presa do Abutre, tem a Amazing Spider-Man 64 e 65 e Spectacular Spider-Man 1, uma edição especial do Aranha que recontou a origem dele na época. O Abutre ataca e o Aranha foge de um presídio. Saiu tudo nas definitivas. Quarteto Fantástico volume 18, Que Haja Vida, tem a Fantastic Four 78 a 80 e Fantastic Four Annual 6, o nascimento de Franklin Richards, e o Coisa volta a ser Ben Grimm. O nascimento do Franklin saiu pela Panini na antologia do quarteto, eu não tenho essa edição, então finalmente vou ter o nascimento do Franklin, que ficou por décadas inédito aqui no Brasil. As outras só saíram aqui nos anos 70. Demolidor volume 9, A Morte de Mike Murdock, tem a Daredevil 39 a 43. O Demolidor tinha inventado um irmão gêmeo para proteger sua identidade secreta,
Aqui ele se livra dessa ideia meio ridícula. E tem os Homens-Animais, Polichinelo e Capitão América. Já saiu tudo nas definitivas. Hulk volume 8, Um Refúgio Dividido. Tem a Hulk 110 a 112 e a Incredible Hulk Annual 1. Aqui tem Inumanos, Casar e muito mais. O anual saiu pela Salvat, o resto faz tempo que não saía. Homem de Ferro volume 10, Um Duelo que Deve Terminar. Reúne a Iron Man 8 a 12. Aqui tem Gladiador, Hulk, Mandarim e Controlador. Histórias que não saem por aqui desde os anos 70. Capitão América volume 7, Essa Noite Eu Morro. Reúne a Captain America 110 a 114. É a fase do Jim Steranko. Quase todas essas histórias saíram no encadernado da Panini há pouco tempo. X-Men volume 9, O Fim ou o Início. Reúne Uncanny X-Men 41 a 45. O Professor X morre. Só que não, né? Mas fica um tempão morto e saiu tudo nas definitivas. Thor volume 15, A Origem de Galactus. Reúne a Thor 162 a 166. Além da origem do Devorador de Mundos, tem a volta dele, o cara que seria Adam Warlock. Só as histórias do Warlock saíram pela Panini, o resto não saía por aqui há muito tempo. Vingadores 12, Até um Androide Pode Chorar. Tem a Avengers 57 a 59 e a Avengers Annual 2. Surge o Visão, o Jaqueta Amarela, aqui a coisa pega fogo e saiu tudo pela Salvat, pela Panini. Homem-Aranha volume 16, O Duende Vive. Tem a Amazing Spider-Man 66 a 67 e a Spectacular Spider-Man 2, O Retorno do Duende Verde e do Mistério. Saiu tudo nas definitivas. Quarteto Fantástico volume 19, O Seu Nome é Destino. Reúne a Fantastic Four 81 a 85. Tem Inumanos, Doutor Destino e muito mais. Essas histórias só tinham saído nos anos 70 aqui no Brasil. Demolidor volume 10, Adeus Fog. Tem a Daredevil 44 a 48. Polichinelo, Metaloid e muito mais. Saiu tudo nas definitivas. Hulk volume 9, O Líder Está Vivo. Tem a Hulk 113 a 117. Além da volta do líder, tem o Homem-Areia e muito mais. Tudo história que não saía desde os anos 70. Homem de Ferro volume 11, O Início do Fim. Reúne a Iron Man 13 a 17. Tony Stark, As Portas da Morte. Quase todas essas histórias já saíram em um encadernado da Salvat. Capitão América volume 8, A Queda do Caveira Vermelha. Reúne a Captain America 115 a 119. Surge o Falcão. As histórias com o Falcão já saíram pela Salvat. X-Men volume 10, O Fim dos X-Men. Tem a Uncanny X-Men 46 a 50. Primeira aparição da Polaris e mais, Fanático e Mesmero. Saiu tudo nas definitivas. Thor volume 16, Galactus é Encontrado. Reúne a Thor 167 a 171. Loki, Galactus e Destruidor. Histórias que não saíam aqui desde os anos 70. Avengers volume 13, Até que a Morte nos Separe. Avengers 60 a 63 e Marvel Super Heroes 17. Vespa e Jaqueta Amarela se casam, Pantera Negra contra Homem-Gorila, o Gavião Arqueiro se torna o Golias e uma edição dedicada ao Cavaleiro Negro. Aqui, só um monte de coisa muito legal, que saiu pouquíssima coisa pela Salvat, algumas outras coisas saíram pela Abril e coisas que nunca saíram no Brasil. Homem-Aranha volume 17, Crise no Campus, Amazing Spider-Man 68 a 70 e Spider-Man Annual 5. Rei do Crime, Treta na Faculdade e muito mais. Saiu tudo nas definitivas. Quarteto Fantástico volume 20, Vítimas, Fantastic Four 86 a 90, Doutor Destino, Topeira, Skrulls e muito mais. Tudo história que só saiu aqui no fim dos anos 70 e início dos 80. Demolidor volume 11, Corre Murdock, Corre, Daredevil 49 a 53, Pantera Negra e muito mais. Saiu tudo nas definitivas. Hulk volume 10, Morte ao Hulk, Hulk 118 a 122, Namor, Quarteto Fantástico e mais. Menos uma que saiu pela Panini, as outras só tinham saído nos anos 70 aqui no Brasil. Homem de Ferro volume 12, Qual o Preço da Vida, Iron Man 18 a 22. Tem o Lúcifer, Homem de Titânio, Capitão América e o Stark desiste de ser o Homem de Ferro. Saiu tudo no encadernado da Salvat.
Capitão América volume 9, A Picada do Escorpião, Capitão América 120 a 124, Capitão contra o Escorpião, inimigo do Homem-Aranha, tudo história que só tinha saído em formatinho. X-Men volume 11, O Crepúsculo dos Mutantes, vai da Uncanny X-Men 51 a 54 e mais Ka-Zar 2 e 3 e Marvel Tales 30. Tem o Blastar, Eric o Escarlate, surge Alex Summers e também o Faraó Vivo. E tem também 3 histórias do Anjo, tudo saiu nas definitivas. Thor volume 17, Ulik a Solta, Thor 172 a 176, tem o Ulik, o Loki, o Surtur e muito mais. Tudo só tinha saído em formatinho pela Abril. Vingadores volume 14, Morram Vingadores, morram! Avengers 64 a 68, A Volta do Espadachim, a primeira aparição do Adamantium e a volta de Ultron, todas histórias inéditas no Brasil. Homem-Aranha volume 18, Abatido pelo Shocker, Amazing Spider-Man 71 a 74 e Marvel Super Heroes 14. Tem o Mercúrio, o Shocker e o Cabelo de Prata, saiu tudo nas definitivas. Aí tem o Quarteto Fantástico volume 21, Dan Grimm Assassino, da Fantastic Four 91 a 95, o Coisa é acusado de um crime, só uma história saiu pela Panini, o resto só saiu em formatinho, e o Demolidor volume 12, que seria o volume 60, A Morte Vem a Cavalo, Daredevil 54 a 58 e Not Brand Act 4. Matt revela sua identidade secreta para Karen Page, saiu nas definitivas. É isso, a gente não sabe se vai sair nessa ordem, nem se vão ser essas as 60, eu só sei que essas são as próximas 60 na sequência italiana. Como eu falei, as que eu mais espero são as dos Vingadores, acho uma pena serem tão poucas, as do Quarteto também eu espero muito, e ainda não vai chegar no fim da fase do Jack Kirby, mas já vai chegar no ano de 1970, que é o ano em que o Kirby sai, então vai ser uma pena se não tiver continuidade essa coleção, além desses 60 volumes, para a gente ter toda a fase de Lee Kirby republicada e ver muito mais material de todos esses heróis que a gente há muito tempo não via por aqui. Eu vou pegar, quase todas essas, menos Homem-Aranha e X-Men, e menos essas que vão ter histórias que todas eu já tenho em outros encadernados, mas são poucas. Então é isso, pessoal. Aqui é o começo de tudo. De todo o universo Marvel, Se você ainda não tem, corre atrás das coleções históricas antigas, vai fazendo essa coleção porque é muito legal, saber como tudo começou, vale muito a pena e o canal recomenda demais. Se você tiver a fim de ter mais destaque aqui como fã do canal, entre no nosso clube de membros. Essa galera aqui já é membro do canal, tem um tratamento diferenciado, alguns ganham quadrinhos, quase todos eles estão num grupo de WhatsApp e todos eles têm um tratamento diferenciado. Então, vale a pena, porque é mais legal para você, é mais legal para mim. A gente gosta de vocês, vocês gostam do canal. É a melhor forma de você estar mais próximo aqui da gente. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem a saga do Wolverine. Tenho que passar isso aí para frente também, fazer logo esse vídeo. Preview das edições 7 e 8, o fim da fase do Mark Teixeira e Wolverine contra Sauron e um Sentinela. Depois tem autores Alan Moore, DC Finest, uma coleção com material clássico da DC que precisa vir para o Brasil. E em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Superman. Até lá!